Opa, fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, eu estava olhando os números das projeções econômicas para esse ano e eu fiquei muito assustado, assim, é uma questão urgente porque muita coisa está mudando. Eu já vou logo compartilhar a tela, porque esse daqui é o post que eu estava acompanhando lá do Banco Central do Brasil, onde ele expõe quais são as expectativas do mercado. Toda segunda-feira, esse boletim aqui que se chama Focus, ele é lançado. Mas veja, olha o número da projeção da taxa Selic para 2025. 15%. Você tem noção do que isso significa? É muita coisa, né? A gente vê toda a reunião do Copom, pelo menos aqui no YouTube, vários youtubers, vários vídeos sobre a sequência da taxa Selic, porque ela determina todos os nossos investimentos. Mas assim, já está projetado 15%. Então assim, você que acompanha aqui o canal Lucro FC, não vai se surpreender se ao longo do ano de 2025 acontecer isso, tá? Não é a taxa que está agora, mas ela já está precificada. E isso obviamente muda muita coisa, né? Ainda olhando aqui na tela rapidamente, inflação, perspectiva de alta, 5%. O dólar na casa dos R$6. O PIB aqui em algo em torno de 2%. Então, assim, é muito importante a gente saber isso para os nossos investimentos. E eu tenho visto muita gente me perguntando, muita gente mesmo, por e-mail, pelo Instagram, no WhatsApp, muita gente perguntando o que fazer nesse sentido. E a maioria das perguntas vem nessa linha assim, olha, será que é hora de eu vender meus fundos imobiliários e minhas ações e comprar tudo em renda fixa? Né? Então eu fico bem preocupado com a quantidade de dúvidas que vem nesse sentido, até por isso que eu gravei esse vídeo aqui urgente para vocês, porque é o seguinte, pessoal, a gente precisa entender sim o cenário econômico, mas não é para mudar sua carteira automaticamente, dependendo do que acontece com a taxa Selic, tá? Muito cuidado, respeite sempre a diversificação dos seus investimentos. Não adianta, agora que o cenário é esse, vou vender tudo que eu tenho de ações e fundos imobiliários e comprar tudo de renda fixa. Não é assim que funciona. Eu tenho feito alguns vídeos aqui com vocês, onde eu mostro a montagem de uma carteira. E o que é quando eu falo respeitar a sua diversificação? Essa é a única segurança que a gente tem, porque a gente não vai saber se em 2025 as ações vão subir, ou os fundos imobiliários. Será que vai ser em 2026? Será que vai ser em 2027? Não tem como prever o futuro. E essa ideia de tentar fazer essa previsão gera muita angústia para o investidor. E qual é a solução então? O que nos deixa confortável? Respeitar a diversificação da montagem da carteira. Como? São 5 classes de ativos que eu vou mostrar para você aqui na sequência, e aí você determina qual o percentual em cada um desses, né? Eu costumo colocar aqui na minha carteira de investimentos pessoal, eu costumo falar que eu deixo 70% em ativos que eu considero seguros e 30% em ativos que eu considero mais arriscados, pensando em longo prazo. Isso faz eu dormir completamente tranquilo. E quando eu falo de ativos seguros, na minha visão, tá? Eu coloco tanto renda fixa do Brasil, quanto renda fixa dos Estados Unidos e coloco os fundos imobiliários também, tá? Porque na minha carteira não entram fundos imobiliários arriscados. E quando eu falo dessa parte mais arriscada da carteira, eu estou falando de ações brasileiras, ações dos Estados Unidos e criptomoedas. Isso faz eu ficar completamente tranquilo, ok? Então, respeite a diversificação. E talvez esse seja um momento para você até identificar se você está no perfil certo. Por quê? Tem muita gente que fala assim para mim, Ricardo, eu sou perfil agressivo, né, arrojado, então eu vou colocar tudo em ações ou em fundos imobiliários. E chega essa hora que algumas coisas caem, como em 2024 teve queda nesses ativos, essa pessoa fala, mas eu não quero perder. Né? Então, olha só que, como é um momento de uma boa reflexão. Se você se diz extremamente arrojado, você tem que suportar alguns anos de queda. Tá? Não dá para pensar no curtíssimo prazo. Agora, se essas quedas te geram um incômodo, quer dizer que talvez você não seja tão arrojado assim. E aí, até faço um meia-culpa aqui, né, que muitas pessoas do mercado financeiro erram quando falam o seguinte, mais risco é igual a mais retorno. Isso é errado, porque não é garantido. Entende? Quando a gente fala assim, um ativo de risco ele tem um potencial de mais retorno.
tá? Mas não é garantido. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu falo assim, será que você é arrojado ou você é mais equilibrado ou mais conservador? A pessoa fala, não, eu quero ganhar mais, então eu sou arriscado, né? Eu sou arrojado. Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca na cabeça essa regra que não é 100% certa. Qual regra? A regra que diz que mais risco é igual a mais retorno. Isso não é automático, ok? Mais risco tem potencial de mais retorno ou potencial de mais queda. Por isso que eu defendo sempre uma carteira de investimentos equilibrada. E talvez esses movimentos, né, que acontecem com o mercado fazem a gente entender melhor o nosso perfil. Essa lição, ela é importantíssima, tá? Até porque ao longo da nossa vida, como investidores e investidoras, a gente vai mudar o nosso perfil, né? Como eu falei, poxa, se eu conheço mais sobre fundos imobiliários, eu considero eles seguros, algumas pessoas que estão começando acham eles mais arriscados, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente pode ir mudando a nossa carteira sim, ok? Então, respeite isso, mas agora eu vou mostrar essas 5 classes de ativos, o que essa mudança da taxa Selic de 15% ao ano vai fazer com cada uma delas. Eu já compartilho aqui na tela, então. Eu chamo isso de metodologia da renda, tá? Meus alunos mais antigos já conhecem bem essa minha metodologia, que são as 5 classes de ativos principais para nós investirmos. A primeira, que é a letra R, seria a renda fixa, tá? Então, eu coloquei aqui o sinalzinho de positivo, por quê? Poxa, a taxa Selic está subindo, é óbvio que a renda fixa vai pagar mais. Isso é positivo, tá? Então, eu acho sim que você deve aproveitar a renda fixa em 2025 e para o resto da sua vida, tá? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, a gente tem várias alternativas de renda fixa pagando mais do que 2 dígitos, né? Ou seja, mais que 10%. Seja Tesouro Direto, seja títulos privados como CDBs, LCIs, etc. Acho que na composição da sua carteira, sei lá, pelo menos de 30% a 50% podem estar na renda fixa, tá? Porque é preservação de patrimônio, seja no Brasil como nos Estados Unidos. E por que eu coloco aqui, em segundo lugar, a letra E de investimentos no exterior? Eu coloquei aqui o sinal de igual, por quê? Porque o movimento da taxa Selic não influencia em nada o dinheiro que você tem fora do país, o seu dinheiro dolarizado, porque isso é algo estrutural. Você sabe muito bem que o dólar tem uma tendência de se valorizar contra o real, principalmente em momentos de crise. E porque você, como investidor, não vai ter dinheiro rendendo em dólar também, não vejo motivos, tá? Eu acho que é algo estrutural. Outro dia eu fiz um vídeo aqui no YouTube, eu não sei se você chegou a ver, eu vou deixar aqui em cima também, que mostra um estudo científico que a FGV fez, que algo em torno de 16 a 18% do nosso dia a dia, do nosso consumo, ele depende da cotação do dólar. Então, se você não tem receitas em dólar, rendimento ou investimento em dólar, você está pelo menos de 16 a 18% mais pobre todos os anos, porque tudo aumenta de preço, desde alimentos como as commodities, né, trigo, por exemplo, gasolina, né, que vem do petróleo, medicamentos, aparelhos eletrônicos. Então a gente precisa também estar dolarizado, por quê? Preservação de patrimônio. Agora, seguindo aqui na nossa análise já na tela, o terceiro tópico, terceira classe de ativo aqui do nosso método são negócios, né? Aqui a gente está falando de ações. Eu já coloco o símbolo de negativo. Quando a taxa Selic sobe muito, isso acaba sendo negativo para as ações. Por quê? Porque a economia real fica mais cara. Pensa que você tem uma empresa, você quer comprar um maquinário novo, isso ficou mais caro, porque você vai comprar a prazo. E a Selic mais alta aumenta o preço do dinheiro ao longo do tempo, né? E nas ações isso é precificado. Então as ações caem, né? E isso é o cenário. Vai voltar em 2025? Não sei. Em 2026? Não sei. Agora, dentro da sua montagem, você vai vender tudo que você tem em ações para colocar tudo em renda fixa? Não, respeite aquele montante. De repente é 10% do seu dinheiro. Respeite, por quê? Uma hora volta. O investimento em ações tem que ser para longo prazo. Na sequência, a gente vai para a letra D, que é de dividendos. Aqui eu foco mais em fundos imobiliários. E aí eu coloquei, é tanto negativo quanto positivo. Por quê? Ora, quando a gente fala de fundos imobiliários, tem duas classes muito distintas, que são os tijolos e os papéis. Para os fundos de tijolos, é negativo. Por quê? É economia real. Aí vai ser parecido com as ações que eu falei no tópico anterior. Agora, para os fundos de papéis,
É positivo, porque eles são remunerados, muitos deles, pela taxa Selic ou pela inflação. Então eles vão pagar mais dividendos. Nesse ponto, eu vejo como positivo. E aí, mais uma vez, se a gente vê a cotação caindo, eles ficando baratos, tanto tijolos quanto papéis, no meu ponto de vista é positivo, tá? No fringir dos ovos aqui na média, vejo como positivo para os ativos focados em dividendos aqui, fundos imobiliários. E o último tópico aqui da nossa metodologia, né, que eu acho que uma carteira equilibrada tem que ter essas 5 classes de ativos, eu dei o nome de alternativos. E aqui eu foco mais nas criptomoedas, tá? Que eu acho que são o maior potencial aqui dos ativos alternativos, que poderia ser investimento em startup, que poderia ser investimentos em economia real, comprar um imóvel, etc. Eu acho que alternativo é tudo aquilo que não está, por exemplo, na Bolsa de Valores ou em instituições financeiras aqui do Brasil ou dos Estados Unidos. E aí, quando a gente fala de investimentos alternativos, eu vejo muito potencial tanto no Bitcoin como em algumas outras criptomoedas para 2025. Mas aqui eu coloquei o sinalzinho de igual porque nada importa o que aconteça com a taxa Selic para o mercado de criptoativos. Não importa mesmo, porque é um mercado global. Ele segue uma linha que é muito determinadas por ciclos de mercados, né? Eu já falei isso em outros vídeos aqui, mas o ciclo das criptomoedas é muito bem definido e 2025 deve ser um ano de alta, tanto para as criptomoedas quanto para aquelas moedas menores. E inclusive, se você ainda não investe em criptoativos, vou deixar um convite para você, porque eu fiz um curso rápido, prático e básico sobre criptomoedas e investimentos em Bitcoin que custa apenas R$1. Ok? Eu vou deixar o link aqui na descrição. E por que eu fiz assim tão baratos, um curso só por R$1? Porque eu vejo muita gente fazendo muitas loucuras, falando coisas muito erradas, né? Muita ganância sobre investimento em criptomoedas e eu quero que você aprenda sobre essa classe de ativos, mas sem fazer nenhuma loucura. Você precisa entender a tecnologia que está por trás, essa classe de ativos e o potencial para a diversificação dos seus investimentos. E você tem que fazer isso sem loucura. Por isso eu fiz esse curso por pouquíssimo tempo, tá? Coloquei por R$1 porque eu quero alcançar maior número de pessoas. E espero que você entre aqui no nosso time. Eu vou deixar o link aqui na tela também aparecendo e também na descrição desse vídeo, ok? Um abraço e até mais!